Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar falando de regência verbal. Mas, gente, nós vamos ver a regência de alguns verbos. Então, vamos começando pelo verbo lembrar. Qual é a regência desse verbo? Quando eu estou usando o verbo lembrar no sentido de trazer a lembrança, recordar-se, sugerir, ele é considerado transitivo direto. Então, ficaria: a mulher lembrava um pavão não domesticado. Lembro daquela história triste que uma vez me contara o primo. Então, aqui, gente, como é sugerir, trazer igual ela sugere, né, que ela lembra um pavão não domesticado. Então, traz a lembrança aquela história triste. Então, a gente pode perceber que em ambos os casos a gente possui o mesmo sentido. Então, nesse caso, o verbo lembrar, ele vai sem preposição. Agora, gente, quando ele está no sentido de fazer recordar, aí ele utiliza-se como verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, eu preciso ter duas complementações. Posso ter, na verdade. Lembrei Maria aqueles que haviam esquecido. Então, aqui eu tenho o verbo lembrei, Maria é o objeto direto, e aqueles que a haviam esquecido, eu tenho o nosso objeto indireto. Lembro-me do acontecido. Aqui vocês vão falar, tá, prof, então é indireto, né? Cuidado, gente. Lembrou a mim do acontecido. Então, aqui eu tenho, junto aqui o do, eu tenho o de mais o. Ou seja, eu tenho uma preposição aqui sim. Lembra-me o acontecimento. Agora eu tenho uma diferença aqui, porque eu tenho somente o o. Então, ele é um complemento direto. Lembram-me aquelas palavras tristes. Aquelas, gente. Então, ele é um pronome demonstrativo, ou seja, não é preposição. Lembro que uma vez ela me ofendera, que aqui, então, é a nossa conjunção. Ou seja, gente, quando eu estou falando do verbo lembrar no sentido de fazer recordar, eu tenho uma variação. Ele pode ser direto ou indireto. Aí nós temos o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Eles são fixos como transitivos indiretos, regendo o complemento introduzido pela preposição a. Só que eles admitem, gente, no entanto, a passiva analítica. Então, eu tenho aqui, ninguém obedecia ao regulamento. Então, aqui, como nós vimos, ele é transitivo indireto. Então, eu tenho o ao, que é a preposição a, mas o artigo o. Várias vezes vimos Luciana desobedecer aos pais. Então, aqui também, aos, eu tenho a preposição a, juntamente com o artigo os. O regulamento deve ser obedecido. Nesse caso aqui, gente, nós temos, então, a voz passiva analítica, porque eu tenho o verbo obedecido aqui, que está no particípio juntamente com o verbo, né, auxiliar. Os pais eram constantemente desobedecidos em suas ordens. Novamente, eu tenho aqui desobedecidos, verbo no particípio, e eram como verbo auxiliar. Então, gente, o verbo desobedecer e obedecer são verbos que precisam necessariamente da preposição a. Porém, gente, isso não vai acontecer quando eles estiverem na voz passiva analítica. Também nós temos o verbo perdoar e pagar. São utilizados como objeto direto de coisa e indireto de pessoa. Ambos os objetos, porém, podem configurar como sujeito da passiva. Então, vamos entender aqui. Perdoei ao criminoso. Como eu perdoei uma pessoa, preposição. Mas não perdoarei nunca o crime. Então, aqui, como é uma coisa, entre aspas, não há preposição. Perdoei-lhe as palavras que dissera. Perdoei a ele. Então, é uma pessoa, então necessita de preposição. O lhe substitui a ele. Paguei ao comerciante tudo o que devia. Então, paguei ao comerciante, uma pessoa. Então, preciso de preposição.
Não pagarei os livros. Aqui, como é uma coisa, eu não tenho preposição. Ou seja, gente, quando nós estamos falando aqui do verbo perdoar e pagar, eu preciso saber o que vai complementar esse verbo. É uma coisa? Não tem preposição. Agora, se é uma pessoa, aí necessariamente eu preciso colocar a preposição. O verbo, gente, preferir. Ele é transitivo direto e indireto, sendo seu objeto indireto introduzido pela preposição a. Nós temos aqui, preferimos esses discos aos outros. Então, aqui, esses direto, aos outros indireto, justamente porque eu tenho a preposição a aqui. Preferi ficar em casa a sair com aqueles dois. Ficar em casa, direto a sair com aqueles dois. A preposição, tornando-o, então, indireto. Ou seja, gente, o verbo preferir precisa necessariamente de dois, então, complementos. Um com preposição e outro sem. Esse que precisa da preposição necessariamente tem que ser a preposição a. Aí nós temos o verbo proceder. No sentido de caber, ter fundamentos, ele é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complementação. Suas ideias não procedem. Aquela argumentação não procedia para nenhum dos ouvintes. Mas tomem cuidado, porque se é no sentido de dar início, ele é transitivo indireto, regendo o complemento introduzido pela preposição a. Procedamos aos exames agora. Então, aqui o verbo proceder e a preposição. O presidente procedeu à cerimônia de entrega dos prêmios dos jogadores. Tem a preposição aqui, porque a crase é a junção do a artigo com a preposição. E também nós temos o verbo proceder no sentido de provir. Nesse caso, ele é intransitivo, pedindo locativo com a preposição de. Então, nós temos procedemos de um lugar muito distante. Aqueles nazistas não procediam da Alemanha. Então, o que a gente pode perceber do verbo proceder, gente? Ele é bastante variável quanto à sua transitividade, por consequência, também a sua regência. O verbo querer. No sentido de desejar, ansiar, ele é transitivo direto. Ninguém queria aquela festa mais do que Juliana. Queria aquela, então aqui eu tenho um pronome demonstrativo, então ele é direto. Quero todos os documentos, eu tenho aqui um pronome também, então é direto. Quero agora, novamente também tenho, né, a transitividade direta. Ou seja, gente, o verbo querer, no sentido que mais nós usamos, que é desejar, ansiar, ele vai então sem preposição. Verbo simpatizar é sempre transitivo indireto, mas não é pronominal. Simpatizei com suas palavras. Então, eu tenho aqui o com. Maria simpatizava bastante comigo. Gente, para quem não lembra, pronominal é na sua forma, né, de peraí, prof, deu uma bugada. Gerúndio, particípio e infinitivo. Opa, voltaram as palavrinhas. Então, quando ele é dessa forma, gente, ele aceita complementação. Verbo visar, ele é transitivo direto nas seguintes acepções: mirar e apontar. O caçador visou o veado no campo. Então, aqui, né, eu tenho o que é um artigo. Visei o alvo. Novamente, o é artigo. Agora, quando é no sentido de dar ou por visto, aí é diferente. Visei o passaporte. Aí ele continua, né? Desculpa, na verdade, sendo direto. E ainda falando do verbo visar, ele é transitivo indireto no sentido de ter em vista, ter por objetivo. Então, nesse caso específico, ele é indireto. Nunca visei a benefícios próprios. Opa! Tenho aqui a complementação. O gerente visava ao próprio engrandecimento. Tenho a preposição aqui também. Ou seja, gente, sei que nós temos inúmeras regências, né? Mas vocês vão perceber que vocês sempre vão ver,
Se eu viso a alguma coisa, então é o sentido de ter em vista, ter por objetivo. Então a gente já vai percebendo pelo sentido que o verbo atribui se ele necessita ou não de complementação. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!